já diz muito das soft skills do candidato. Quando consegues ver uma pessoa, também é mais fácil criar a empatia. Também sabemos que isso é um red flag. Temos que olhar as realidades portuguesas e as realidades estrangeiras. Somos todos humanos, também já me aconteceu. Benefícios extra-salário. Estudar bem aquilo que é o teu currículo e aquilo que queres dizer para ser diferenciador. Quando nós fazemos uma reconversão de carreira, por vezes temos que dar um passo atrás para dar dois à frente. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre o mercado de trabalho português. Apesar de serem o objetivo de qualquer profissional que se encontra à procura de um novo emprego, as entrevistas são sempre momentos estressantes. É onde a síndrome do impostor, o perfeccionismo e a ansiedade se manifestam mais fortemente, muitas vezes em simultâneo. No fim de contas, é um momento onde temos de partilhar, explicar, justificar e pôr à prova muitas das nossas experiências e conhecimentos. Mas e se houvesse uma forma de sabermos exatamente o que é que nos vão perguntar? Bom, isso é um bocadinho difícil de conseguirmos prever, mas com a ajuda da Maria Couto, Talent Acquisition Specialist na Dellant, poderemos ajudar-vos a estarem preparados para as próximas situações de entrevista. Maria, obrigada por te juntares aqui a nós. Obrigada, Marina, pelo convite. Começava aqui já por te perguntar aqui uma experiência um bocadinho pessoal. Se fosse amanhã uma entrevista de emprego, como é que tu te preparavas? Ok. Se eu fosse amanhã uma entrevista de emprego, obviamente quando envias a tua candidatura tu já fazes uma pequena pesquisa para saber se aquela empresa vai ao encontro daquilo que tu procuras para ti, para aquilo que é o teu percurso profissional, mas nunca é demais procurar. Portanto, fazer uma pesquisa, ler sobre a missão, a visão, os valores da empresa, a área de negócio, os projetos que estão envolvidos. Portanto, há sempre aqui uma pesquisa que deve ser feita antes de ir então a esta entrevista e pesquisar também de uma forma mais exaustiva também a oportunidade. Como é que tu farias essa pesquisa? Se fosse uma coisa mais técnica dentro da área de recursos humanos, obviamente procuraria coisas mais voltadas para aquilo que é o nosso trabalho do dia-a-dia. Se caso estejas à procura de uma vaga mais técnica a nível de programação ou de IT, todas as tecnologias que estão referidas na oportunidade podes pesquisar e também ler um pouquinho mais sobre os conceitos, sobre aquilo que é o teu dia-a-dia de trabalho, sobre aquilo que queres expressar na entrevista também. Portanto, estudar também não só a empresa, mas também o próprio currículo, é isso? Exatamente, estudar a empresa e o próprio currículo. E onde é que tu estudarias a empresa, por exemplo? No site da empresa. É um bom sítio para nós procurarmos um bocadinho sobre a história, sobre a área de negócio, os projetos em que as mesmas estão envolvidas. A missão, a visão e os valores também estão sempre presentes no site das empresas. Pronto, basicamente é mais por aqui que eu costumo ir. E, por exemplo, redes sociais, achas que faria sentido? As redes sociais dependem muito da área de negócio da empresa. Se for uma empresa mais tradicional, provavelmente nem irá ter redes sociais. Eu também venho da área da indústria, portanto, um bocadinho também deste outro lado que não tem tanto a parte das redes sociais, e depois a área do IT, que são empresas mais jovens, mais modernas, que sim, que já têm a parte das redes sociais e que poderá também fazer sentido fazer esta pesquisa. Às vezes até para ver um bocadinho como é que é o dia-a-dia na empresa, não é? Sim, também para explorar um bocadinho daquilo que é o conteúdo e daquilo que é o dia-a-dia da empresa, que também mostra muito nas redes sociais. Ok. Olha, e qual é que foi, assim, a entrevista mais desafiadora que já tiveste de fazer? Neste caso, eu gostava até, a pergunta até nas duas perspectivas. Portanto, enquanto entrevistadora e também enquanto entrevistada, qual é que foi, assim, a entrevista mais desafiadora que já tiveste e como é que tu superaste os desafios? Olha, enquanto entrevistada foi quando passei de uma parte mais de estágio para uma área mais profissional, portanto, para o teu primeiro, designado o teu primeiro emprego sem ser um estágio. Era uma entrevista muito técnica, portanto com vários conceitos na área dos recursos humanos. Alguns deles sim, sabiam responder porque era o meu dia-a-dia de trabalho. Os outros mais voltados quando é com o código de trabalho ou com códigos coletivos de trabalho. Só quando trabalhas com os mesmos é que consegues responder a algumas questões que me foram feitas. Obviamente eu disse que não sabia, que iria pesquisar. Acabei por ficar eu com a oportunidade. Mas sim, fui sempre sincera. Tudo o que eu não sabia, disse que não sabia, que iria pesquisar, mas que também ainda estava numa fase inicial do meu percurso profissional. Então, foi desafiadora para ti por duas questões, parece-me, ou seja, por ainda não teres muita experiência profissional, não é? Portanto, ter sido ali um bocadinho aquela transição e depois por ter sido confrontada aqui com algumas questões um bocadinho mais técnicas e mais complicadas, não é? Sim.
Era ao passar de uma experiência onde tinhas alguém para responder de certa forma às tuas dúvidas, para passares para um sítio onde tu terias que responder às dúvidas das outras pessoas. Enquanto entrevistadora, também já tive uma experiência em particular que foi muito desafiante. Recebi a notificação da gravação da entrevista após quando estava a terminar a mesma. Porque era uma entrevista online, é isso? Era uma entrevista via Skype e dava para fazer a gravação sem o meu consentimento. Quando foi dado o alerta no final da entrevista que a entrevista tinha sido gravada, obviamente deixei a nota na folha do candidato, na ficha. Portanto, ele gravou sem tu saberes que ele estava a gravar, não é? Ele gravou sem a minha permissão e sem saber que eu estava... Nunca te pediu nada? Não. Pois, é um bocadinho desconfortável. Principalmente porque tu nunca sabes muito bem o que é que aquela pessoa irá fazer com aquele conteúdo. Claro. No final, depois também, para além de colocar na ficha dele também para futuras interações e para partilha com os colegas, também para quando elas fossem ver a ficha do candidato, também dei a conhecer este episódio à minha chefia, para ele também estar a par e para caso fosse necessário fazer ou tomar alguma ação. E confrontaste o candidato? Confrontei, sim, na altura. E qual é que foi assim a reação? Se puderes partilhar. Ele disse que não era nada de mal, era só para perceber melhor as condições após a nossa conversa, que ainda era muito júnior e que não tinha bem a noção daquilo que era o mercado. Mas para isso podia enviar um e-mail, não é? Ou questionar novamente, não é? E então, pronto, foi assim uma situação um bocadinho... Eu também ainda estava a iniciar, foi assim um bocadinho desconfortável. Na altura confrontei-o, disse que não era permitido, que ainda por cima sem a minha permissão inicial, Claro. que era algo que não se devia de fazer e que ele deveria ter ou pedido ou ter pedido novo esclarecimento. Claro, se fosse o contrário, ele também não ia gostar, não é? Pois. Acredito que não. Sim, portanto foi assim, realmente assim um bocadinho... Isso já diz muito das soft skills do candidato, não é? Pois, Quando... é isso. Portanto, os candidatos também têm que ter cuidado porque não é só aquilo que dizem que está a ser avaliado, é aquilo que fazem também, não é? Sim. Ok. Olha, e já agora que tocamos nesse assunto, quais é que achas que são assim, os erros mais comuns que tu observas os candidatos fazerem, para além desta situação, não é, que já falamos, que acaba por ser um grande erro, mas quais é que são assim, outros erros que tu salientarias que vês assim, frequentemente a acontecer? Assim, os erros mais frequentes é quando as pessoas não fazem um pré-check-up a tudo o que é o ambiente, ao link, à parte do áudio e da imagem. Portanto, estão durante a entrevista a perder o tempo que eles têm, que já não é muito, a fazer todo este setup. Quando é online, não é? Sim, quando é online. Por vezes também atender chamadas de telefone por alguma razão. Recebem chamadas enquanto estás em entrevista? Por vezes, sim. Por vezes também, obviamente, quando são coisas que nós não conseguimos controlar ou quando eles estão mesmo à espera daquela chamada, não tem problema. Agora, quando não há aqui qualquer tipo de uma justificação, é apenas desligar o áudio e atender a chamada, acho que também não devem fazer. Já te aconteceu mesmo atenderem a chamada sem te dizerem nada? Só desligarem o áudio. E se acontecer a um candidato, o que é que tu recomendas que ele deve fazer? Imaginemos que ele não está à espera e recebe uma chamada. O que é que... Ele disse, olha, um minutinho, por favor, que eu vou só atender, que é importante. Pronto. Também de certeza que a mim já me aconteceu estarem a ligar-me e simplesmente fazer o gesto. Ou as campainhas, eu já acho que esse cara é mais comum a tocar a campainha, não? Também já me aconteceu. E foram, quando as pessoas pedem, eu tenho sempre a abertura de deixar. Portanto, nós somos todos humanos, também já me aconteceu. Portanto, claro, desde que haja sempre uma justificação e desde que haja aqui uma chamada que as pessoas estejam à espera e que de certa forma eles abordem, olha, estou mesmo à espera desta chamada, eu acho que nós, enquanto recrutadoras, sim, dizemos que pode tirar 5 minutinhos para atender, mas se não houver se apenas for atendida a chamada, acho que fica assim um bocadinho fora de... Sim. Corta ali um bocadinho, não é? Sim. Ou seja, não é o facto da situação acontecer, portanto, receber uma chamada, tocar a campainha, mas é a forma como as pessoas lidam com isso que pode ser o erro. Exatamente. Ok. Outras coisas que também já me aconteceram. Serem interrompidos durante a entrevista. Às vezes estão em sítios com muito barulho de fundo, como, por exemplo, cafés ou coffee shops,
mesmo em salas com outras pessoas, crianças também, e às vezes fazem um bocadinho mais de barulho. Entendemos também, mas quando são situações pontuais, uma criança que ficou doente e teve que ficar em casa, e a meio da entrevista, como é uma criança que também quer atenção, mas pronto, se puderem evitar fazer em cafés ou em zonas muito movimentadas, também para que não haja aqui do nosso lado também uma desconcentração e do lado do candidato também. Ok. Olha, e como é que tu achas que os candidatos devem responder assim à pergunta, se calhar o mais clássico que há, que é fala-me sobre ti? Então, nós quando fazemos esta questão, obviamente nós estamos a perguntar a vida pessoal do nosso entrevistado. Nós queremos saber um pouco sobre aquilo que foi o percurso de trabalho, aquilo que tem sido as tecnologias com que tem trabalhado, aquilo que tem sido também o que se pode aproximar mais à oportunidade a que eles estão a candidatar. Em termos de resumo, portanto, eles resumirem toda a experiência de trabalho com ênfase, então, na parte que vai mais ao encontro da oportunidade à qual eles estão-se a candidatar. Portanto, se eles estiverem a candidatar-se a uma oportunidade de gestão de projeto e eles começaram como developers, é apenas para fazerem um breve resumo da parte dos developers, apenas com as tecnologias que utilizaram, mas depois dizerem que cresceram, que evoluíram e neste momento a carreira já vai mais na área de gestão e quais é que são as responsabilidades deles enquanto gestores de projeto. Ok, portanto, o candidato deve sempre tentar responder, mas ir ao encontro, não esquecer de ir ao encontro da vaga para a qual se está a candidatar e enquadrar um bocadinho a sua experiência, então, naquilo que é o que o recrutador quer ouvir, digamos assim, não é? Sim. Ok. Olha, e aqui um outro tema que eu acho que é assim um bocadinho mais sensível, talvez, principalmente cá em Portugal, que é a questão do dinheiro, não é? A questão aqui do salário. Falar sobre dinheiro ainda cá em Portugal, acredito que ainda seja um bocadinho constrangedor e muitas vezes até os próprios candidatos têm algum receio de responder a questões sobre perspectivas salariais, às vezes nem só por dizerem a expectativa, mas com medo de estarem a dizer muito acima ou muito abaixo daquilo que poderia ser oferecido. Portanto, que conselhos é que tu gostarias de partilhar aqui com os nossos ouvintes para que consigam responder a esta questão da melhor forma possível, sem se sentirem que também estão-se a prejudicar? Em Portugal, o tema quando nós perguntamos e fazemos essa pergunta da expectativa salarial, ela não tem que ser vista de uma forma depreciativa. Ela tem que ser vista como um valor do trabalho. Chegas a uma altura na tua vida que tu, quando estudas uma vaga, e também estudas o nível ao qual te vais candidatar, portanto, pode ser uma oportunidade mid, tu já sabes quais é que são mais ou menos os intervalos dentro das oportunidades mid, que também, se fizeres uma breve pesquisa, consegues encontrar. Também temos que olhar as realidades portuguesas e as realidades estrangeiras. Portanto, fazer uma pesquisa daquilo que é o intervalo, ou daquilo que é falado de ser um intervalo, daquilo que tu achas que o teu trabalho tem que ser valorizado e quanto é que tu achas que é o valor do teu trabalho, e isso aí tem que ser tudo posto em consideração quando dás a tua expectativa salarial. Obviamente que a expectativa salarial não precisa de ser só salário. Pode haver outros benefícios que façam com que uma oportunidade seja até mais interessante do que outra. Podes ter aqui outros benefícios extra salário. Pode ser remota e para conseguires ter aqui um equilíbrio maior entre a vida profissional e a vida pessoal, e o salário também não ser assim uma discrepância tão grande. Pode ser carro da empresa, que também apresenta no final do ano uma grande poupança para os utilizadores. Pode ser também seguro de saúde extensível à família, mais dias de férias que podes aproveitar. Portanto, quando nós falamos numa expectativa salarial, nós temos que ponderar todos estes aspectos. Não só a parte do dinheiro, mas também os perks que a vaga te pode oferecer. Portanto, sim. E quando quando perguntamos a expectativa salarial, é porque também não temos um background ou um valor, ou um range para dar. Por vezes acontece, porque quando nós costumamos normalmente dizer, olha, este é mais ou menos o range, aceitaria, não aceitaria, faz sentido neste momento da sua vida, e também acho que as pessoas não podem ver isto de uma forma depreciativa se for menor do que aquilo que eles estão a contar. Por vezes é mesmo o que a oportunidade oferece, e todas as pessoas têm expectativas diferentes, por isso é que se chama expectativa salarial. Ok, portanto dirias, em primeira mão, a pessoa já ter uma ideia mais ou menos
ou quanto é que gostaria de ganhar, ou quanto é que aquela vaga ou uma pessoa naquela posição por norma ganha, não é? E depois, pronto, dar a sua expectativa. Se calhar, falaste há bocadinho de um range, portanto de uma margem, não é? Um intervalo, sim. Não necessita de dar um valor em concreto específico, ter aqui se calhar uma margem na qual teria abertura, não é? E uma coisa também que achei muito interessante é a questão dos benefícios, portanto, se calhar não olhar só para o salário, não é? E às vezes o salário pode ser um bocadinho menor, mas ter outros benefícios que compensem, como a questão do remoto, a questão do carro, não é? Às vezes até a localização, talvez. Sim, também para poder estar aqui com a tua família, e depois também tens que ver aquilo que mais valorizas. Também depois isso já é uma questão pessoal. Porque, por exemplo, podes até ir ganhar mais 100 ou 200 ou 300 euros líquidos, mas se fores gastar isso em gasolina também não te... Pode não compensar, tempo, não é? Exatamente, e em tempo de o commute, não é? Que nós chamamos aqui o tempo que chegas ao escritório, que, portanto, aqui o tempo em que estás no trânsito, portanto, também pode não compensar em termos de benefício, vida social, trabalho. Então, e um perfil mais júnior, como é que, se não tiver tido ainda experiências, ou se estiver a fazer mudança de carreira, por exemplo, de área, como é que podem saber aqui a expectativa média para aquela posição? Okay. Normalmente, se for uma posição mais júnior, nós já também temos alguns valores que podem, que nós já sabemos que à partida são mais ou menos aqueles os apresentados. Portanto, nós falamos com eles, tentamos explicar o pacote salarial que temos e o valor que está mais ou menos, ou seja, mais, um bocadinho a mais ou um bocadinho a menos do que aquele valor estipulado. Portanto, damos aqui uma média daquilo que é o valor e a expectativa salarial e depois perguntamos sempre se seria do interesse deles ou não validar o perfil. Ok. E seria viável a pessoa, por exemplo, imaginamos que está a fazer uma mudança de carreira, se calhar contactar outros profissionais que já estejam na área, até pelo LinkedIn, tentar procurar em fóruns online, achas que é uma opção viável? Sempre que seja com o mesmo tempo de experiência. Portanto, não podes ter 20 anos de carreira numa área, já estar a ganhar um certo salário e depois queres fazer uma reconversão de carreira para outra área, tu vais estar a competir com um júnior que está a iniciar também naquela área. Portanto, também temos que ter isso em cuidado e em consideração. Que quando nós fazemos uma reconversão de carreira, por vezes temos que dar um passo atrás para dar 2 à frente. Sim, a minha questão é mais... A pessoa pode não saber quais é que são os valores normais praticados na nova área onde vai. Daí a pessoa precisa de encontrar alguma forma de saber. Sim, fazer alguma pesquisa também. Fazer, Às vezes podem não saber muito bem onde fazer essa pesquisa. Para fazer essa pesquisa, também um bocadinho no LinkedIn, falar com outros profissionais. A internet também ajuda bastante neste sentido. Portanto, tentar saber um bocadinho, entrar na área, não é? Exatamente. Ok, olha, e como é que consideras que os candidatos, principalmente na área das TI, se devem preparar para as entrevistas técnicas? Até porque no início falaste que dos teus desafios foi uma entrevista assim um bocadinho mais técnica, portanto, na área de IT, como é que achas que as pessoas também se podem preparar quando já sabem que vão ter uma entrevista técnica? Quando são pessoas que já têm a experiência profissional, tentar fazer aqui um estudo prévio daquilo que é o dia-a-dia deles, onde é que eles utilizam aquelas tecnologias, para que é que eles utilizam aquelas tecnologias e tentar transpor isso na realidade da outra empresa. Se for um júnior que ainda esteja a iniciar, se forem conceitos que estejam e que foram dados nas universidades, tentar rever esses conceitos. Se for um profissional que tenha já trabalhado com aqueles conceitos no passado, fazer também uma revisão de conceitos também para que possa estar preparado para algumas perguntas que lhe sejam feitas. Ok. Eu até diria, se calhar até ver um bocadinho online, porque existem muitos artigos até na internet que já preparam aqui algumas questões tipo de entrevista técnica, não é? Pode ser bom para a pessoa rever, se souber responder à partida estará mais ou menos preparada, não é? Sim. Também procurar aqui um bocadinho fazer uma entrevista em casa, tentar preparar-se, fazer uma preparação prévia, também para que possa chegar ao dia e estar mais bem preparado, para que não esteja a pensar e que também não seja uma coisa que leve muito tempo, porque os profissionais também, quando estão a fazer entrevistas, têm mais coisas, têm o trabalho do dia-a-dia para fazer, portanto eles também querem que seja uma coisa mais ou menos rápida, mas que eles consigam abranger todos os conceitos que são necessitados, que são necessários para fazer o exercício daquele trabalho.
Ok. Olha, hoje em dia também, e à medida que foste respondendo, também fomos percebendo isso, muitas entrevistas acabam por acontecer online, seja no Teams, no Zoom, no Skype, e eu sei que existem também aqui algumas particularidades deste formato. Tu também no início já falaste aqui de alguns cuidados que é necessário ter, mas eu gostava aqui que aprofundasse um bocadinho e perceber que detalhes é que achas que os candidatos devem terem atenção quando são entrevistas online, que não precisam de ter quando são presenciais, e também já agora nas presenciais, que apesar de serem, se calhar acontecerem menos, ainda existe sempre, por norma, uma fase, nem que seja final, mais presencial. Portanto, que tipo de cuidados é que achas que os candidatos devem ter em cada uma dos tipos de entrevistas? Se for online, e também falando e voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, ter aqui o setup já tudo preparado, o som, a imagem, para que também, quando consegues ver uma pessoa, também é mais fácil criar a empatia com a mesma, ter uma boa luminosidade, porque nada te vale ter a câmera ligada se não tiveres uma boa luminosidade para que possamos ver a tua cara. Que tenham aqui também o background arrumado ou um filtro, ou um filtro tanto daqueles já pré-definidos, simples, ou então o teu background também que seja uma parede lisa ou um background arrumado. Os recrutadores estão atentos a essas coisas? Sim. Isso diz muito de uma pessoa, não é? Em termos de background, portanto, também ter aqui algum cuidado. Já aconteceu estar a falar com um candidato e ele ter a cama por fazer atrás e nós estarmos a ver tudo o que estava em cima da mesma. Portanto, ter aqui algum cuidado neste sentido. Obviamente nós não olhamos isto de uma forma depreciativa, mas se ele for para uma entrevista mais com o cliente final ou mais técnica, também não fica bem. Claro, e é como uma pessoa chegar a uma entrevista presencial toda desarrumada, não é? Toda... Exatamente. Pronto, não ter uma apresentação também levar aqui algum brio. Exato, ou seja, diz muito da pessoa, não é? Ter aqui algum brio, sim. E nas entrevistas presenciais, mais do que nas entrevistas via Teams ou via online, uma apresentação cuidada. Nas entrevistas via Teams também não mexer no telefone. Nas entrevistas presenciais exatamente a mesma coisa, obviamente que é um bocadinho mais difícil porque a pessoa está à nossa frente. Nas entrevistas presenciais também ter aqui algum cuidado em chegar um bocadinho mais cedo. Pronto, são aqui algumas dicas que podem fazer sentido. Portanto, o som, a imagem, o background, a câmera e a luminosidade. São aqui algumas das coisas mais importantes que são olhadas num todo numa entrevista. Ok. Olha, aqui a entrevista é um momento em que a pessoa que está a contratar esclarece as dúvidas e as questões que ficou depois de olhar para o currículo do candidato, não é? Mas também é uma boa oportunidade para o próprio candidato conhecer melhor a empresa e a equipa onde poderá vir a trabalhar. Quais é que achas são assim as melhores questões que os candidatos podem fazer no final da entrevista para brilharem e também deixarem aqui uma marca mais marcável, não é? Passa a expressão. É sempre importante teres aqui uma pergunta final, mesmo se for para além daquilo que são as dúvidas normais. Uma pergunta, mas a pergunta pode ser para perceber o quê? Ou que tipo de perguntas é que tu sugerias que podem ser interessantes? Então, há pessoas que fazem perguntas sobre os cargos, sobre aquilo que é o dia-a-dia de trabalho, sobre a parte da avaliação de desempenho. Há também pessoas que fazem perguntas mais relativas à equipa, fazem perguntas mais relativas às chefias também, a parte comportamental da equipa, das chefias, a cultura da empresa. Portanto, há sempre várias perguntas que podem ser feitas consoante o tema que eles querem conhecer melhor. Portanto, há sempre aqui, tu primeiro vês aquilo que tu valorizas e depois podes fazer a pergunta à medida que o entrevistador te for falando sobre a empresa ou falando sobre a mesma, e depois no final fazer então uma pergunta mais direcionada àquilo que tu procuras. E porquê é que é importante, na tua perspectiva, fazer essas perguntas? Para ser diferenciador. Também para deixar aqui uma marca pessoal e também para as pessoas se lembrarem de ti. E há alguma pergunta que achas que não se deve fazer? Ou algum tipo de pergunta? Que não se deve fazer? Não sei. Acho que todas as perguntas podem ser umas boas perguntas se forem feitas de uma boa forma.
Portanto, é mais não só o que se pergunta, talvez, mas a forma como se coloca a questão, não é? Sim. Ok, então olha, e se a pessoa quiser perceber um bocadinho melhor a cultura da empresa, o que é que, para além de perguntas que possa fazer, o que é que deve estar atento? Isto na perspectiva do candidato. Quando tu vais à entrevista e já estudas sobre a cultura da empresa, podes fazer previamente aqui algumas questões que gostarias que fossem, que tenhas ficado com dúvidas ou que gostarias que fossem respondidas durante a mesma. E depois também podes ver como é que é a reação do entrevistador quando a responder essas perguntas. Portanto, aí já sabes qual é que seria aqui a cultura, ou mesmo a perguntar. Até podes mesmo dizer, olha, eu valorizo mais o balanço entre a vida profissional e a vida pessoal. O que é que esta empresa pode ser diferenciadora neste sentido? Ou eu valorizo a progressão de carreira. Como é que é feita nesta empresa? Ou como é que eu posso evoluir mais rapidamente? Tem aqui alguns planos de carreira? Como é que é feita a avaliação de desempenho? Portanto, cada pessoa tem um diferente querer de uma empresa e uma diferente expectativa. Tentar puxar para aquilo que queres que seja respondido e se for sobre a sentido. cultura em particular, achas que consegues dar assim uma sugestão mais em específico? Não sei se por exemplo, questionar sobre se é uma empresa, ou tentar perceber pela entrevista se é uma empresa mais formal, mais informal. Há assim alguma dica que tu... Também podes ver nas redes sociais, tal como estavas a dizer, como estávamos aqui a dizer na primeira parte. Também ver como é que as pessoas estão, como é que respondem a questões que às vezes são feitas neste sentido, nas redes sociais, como é que as pessoas estão vestidas, também para ver se há aqui um clima mais formal ou mais informal. Também ver qual é que é a linguagem utilizada na entrevista, também aqui a linguagem a ser transmitida no próprio site da empresa. Portanto, fazer uso daquilo que são as ferramentas da empresa para tirar informação sobre a mesma. Ok. Então, e como é que o candidato também pode despistar potenciais problemas que acha que possam existir na empresa, digamos assim? Acho que a entrevista é difícil, é um momento muito curto para perceberes. Isso depois vai passando com o tempo e com as situações e com o lidar com as pessoas no dia-a-dia. A entrevista, sendo um curto espaço de tempo, seja uma entrevista entre meia hora a 1 hora, é difícil perceber tudo. Ok. E como é que se lidam com os nervos? Seja antes ou mesmo durante a entrevista? Então, antes, há aqui muitos exercícios de respiração que podem ser feitos para acalmar um bocadinho a ansiedade. Estudar bem aquilo que é o teu currículo e aquilo que queres dizer. Treinar antes da entrevista, também para que te possa sair mais naturalmente a parte da experiência profissional, daquilo que tens feito, daquilo que têm sido as ferramentas que utilizaste. Portanto, esta parte consegue-se controlar um bocadinho mais. A parte comportamental também, podemos dizer... Estou bastante nervoso nesta entrevista, somos todos humanos, acima de tudo. Estou um bocadinho nervoso, esta é uma entrevista que realmente é uma oportunidade que realmente captou a minha atenção. Quero muito integrar a mesma e fazer parte desta empresa. E estou um bocadinho mais nervoso do que o habitual. Portanto, também dar aqui a conhecer o nosso estado, que é o nervosismo que temos durante então esta entrevista. Ok. Olha, e depois da entrevista acabar, existe assim alguma coisa que enquanto candidatos devemos fazer para nos destacar? Podes sempre fazer aquela pergunta para que possas ser lembrado, para que as recrutadoras se lembrem de ti. Podes também deixar uma mensagem, também já me aconteceu, alguns candidatos agradecerem após a entrevista, também aqui o bocadinho que tivemos para conversar e para eles darem também, para se darem a conhecer. Também poderá ser diferenciador, deixar também um pedido de feedback durante algum tempo após a entrevista, ou perguntar se há mais alguma oportunidade que possa fazer sentido. Portanto, ter aqui um contacto direto, porque quando nós também acabamos as entrevistas também deixamos os nossos contactos. Portanto, ter aqui algum contacto direto com as recrutadoras e com as empresas também é importante, porque eles eventualmente acabam por ser lembrados. Ok, porque os recrutadores também são pessoas, não é? Portanto... Sim, somos todos humanos. Exato, e falam com muita gente, por isso tudo que possa ser um bocadinho diferente do normal já é interessante, não é? Sim. Olha, e red flags? Quais é que são assim, os tipos de comportamento ou mesmo red flags que tu estás um bocadinho mais atenta, seja a nível de soft skills, quando fazes uma entrevista? Pronto, para além daquelas todas que nós já apontamos que poderão, essas podem não ser... por mal, ou mexer no telefone,
ou atender aqui uma chamada. Portanto, são aqui red flags que são, são até green flags, ou seja, são coisas que podem acontecer. Red flags, podemos apontar alguma irritabilidade ou algum desdenho por parte dos entrevistados. Portanto, às vezes estás a explicar as coisas, eles estão... tu notas que eles já não estão a ouvir aquilo que tu estás a dizer, já estão a olhar com um ar de desdenho. Pode ser também pessoas que são facilmente irritáveis, ou seja, tu fazes uma pergunta e a resposta é porque é que não leste isto no meu currículo, ou porque é que me estás a perguntar isso agora. Portanto, pessoas que tenham assim os nervos à flor da pele e que sejam bastante problemáticas também. Portanto, há aqui alguns triggers que tu também já estás a contar e que também já vais com perguntas preparadas para poder suscitar os mesmos, para ver se as pessoas têm, então, se são problemáticas, se, por exemplo, há pessoas que já tiveram aqui problemas com colegas de trabalho e que são recorrentes. Ou seja, portanto, as pessoas muitas vezes terem conflitos, não é? E dizerem abertamente que tiveram, ou que saíram de uma oportunidade porque tiveram um conflito com alguém, isso pode ser... com um colega de trabalho ou com uma chefia, e às vezes acontece, quando normalmente são pessoas problemáticas, acontece mais do que uma vez. Portanto, é recorrente. Quando esse comportamento acontece uma vez, poderá ser alguém que era problemático e que teve esse problema contigo. Quando é recorrente, ou seja, em todas as oportunidades há ali uma saída porque a empresa não se portou bem, como eles dizem, ou porque o colega ou porque tiveram aqui algum confronto com o colega de trabalho ou com a chefia. Portanto, há aqui comportamentos que sejam recorrentes. Nós também sabemos que isso é um red flag. E o típico, exato, era o que eu ia dizer, o típico falar mal, não é? Das experiências passadas. Exatamente, pois há aqui o típico falar mal da empresa passada. Portanto, se eles falaram mal da outra empresa, o que é que nos leva a crer que eles também não irão falar mal da nossa? Pois. Não é? Portanto, há sempre aqui, é sempre uma porta que fica aberta. Ok. Olha, e para terminarmos, qual é que foi assim a pergunta mais fora da caixa que já te fizeram numa entrevista? Olha, não me recordo. Para ser sincera, acho que normalmente vai tudo muito ao encontro daquilo que é o dia-a-dia de trabalho, a parte também da avaliação do desempenho, qual é que é aqui o plafond de formação. Portanto, perguntas que são o típico, assim, fora da caixa. Acho que nunca tive, assim, nenhuma entrevista. Então são sempre todas muito tranquilas? Sim. Ok. Maria, muito obrigada por ter estado aqui connosco, então, a esclarecer-nos aqui algumas dúvidas sobre as entrevistas. Obrigada eu, Marina, também por este convite, por me deixares partilhar aqui também algumas experiências, que é aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia, que é o nosso dia-a-dia enquanto recrutadoras, que é fazer entrevistas, lidar com pessoas, portanto partilhar aqui um bocadinho também para que as pessoas saibam aquilo que é o nosso trabalho. Aos nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo episódio.